Êxodo 8 nos conduz a um cenário cada vez mais sombrio e sobrenatural no coração do Egito. As pragas se intensificam, o confronto entre o Deus de Israel e os deuses egípcios se torna público e inegável. Rãs, piolhos e moscas invadem palácios, casas e templos, revelando que o poder do faraó é limitado diante da autoridade divina. Este capítulo expõe não apenas sinais físicos, mas também o endurecimento espiritual de um líder que insiste em resistir à vontade de Deus. Êxodo 8 revela que quando Deus fala, toda a criação responde. E quando o homem resiste, as consequências se multiplicam. Antes de mergulharmos profundamente neste capítulo impactante, inscreva-se agora no canal, entenda a palavra e ative o sininho para não perder nenhum estudo bíblico completo, capítulo por capítulo. Aqui você encontra análises profundas, contexto histórico, revelações espirituais e aplicações práticas para os nossos dias. Seu apoio é essencial para que este canal continue levando a palavra de Deus com excelência e profundidade. Curta, comente e compartilhe. Isso ajuda o conteúdo a alcançar ainda mais vidas. Êxodo 8 aprofunda o confronto iniciado nos capítulos anteriores e nos conduz a um cenário cada vez mais tenso entre o Deus de Israel e o sistema religioso, político e espiritual do Egito. As pragas deixam de ser apenas sinais e se tornam um julgamento progressivo, meticulosamente direcionado, revelando que o Senhor não está apenas libertando um povo, mas desmascarando falsas divindades, quebrando estruturas de orgulho e expondo a fragilidade do poder humano diante da soberania divina. Este capítulo não é apenas histórico, ele é profundamente espiritual e extremamente atual. O texto se inicia com uma ordem clara. Moisés deveria mais uma vez ir até Faraó e transmitir uma mensagem direta da parte de Deus. Deixa ir o meu povo para que me sirva. Essa frase se repete como um refrão ao longo do livro. E isso não é acidental. O objetivo da libertação não é apenas tirar Israel do Egito, mas conduzi-lo ao serviço, à adoração e ao relacionamento com Deus. Libertação sem propósito não existe no plano divino. Deus não liberta para o vazio, Ele liberta para a aliança. A segunda praga narrada em Êxodo 8 é a das rãs. À primeira vista, pode parecer algo quase trivial ou até cômico, mas o impacto espiritual e cultural dessa praga é profundo. No Egito Antigo, a rã era associada à deusa Heket, uma divindade ligada à fertilidade, à vida e ao nascimento. Ela era representada com cabeça de rã e era venerada como protetora das mulheres grávidas e do ciclo da vida. Quando Deus faz com que rãs saiam do rio Nilo e invadam casas, quartos, camas e cozinhas, Ele está, na verdade, profanando um símbolo sagrado egípcio. Aquilo que era venerado se torna repugnante. Aquilo que era sinal de vida se transforma em fonte de incômodo e morte. O detalhe é importante. As rãs não ficam apenas nos rios ou nos campos, mas entram nas casas, nos aposentos íntimos e até nos utensílios domésticos. Isso revela que o juízo de Deus não se limita ao espaço público ou religioso. Ele invade o cotidiano. Nada fica fora do alcance daquilo que Deus decide confrontar. O Egito inteiro sente o impacto, desde o palácio até as residências mais simples. Isso mostra que quando uma liderança endurece o coração, todo um povo sofre as consequências. Os magos do Egito, mais uma vez, tentam replicar o sinal por meio de seus encantamentos. Eles conseguem produzir mais rãs, o que é extremamente irônico. Em vez de resolver o problema, eles apenas o agravam. Esse detalhe revela um princípio espiritual poderoso. Há poderes que até imitam sinais, mas não têm capacidade de trazer libertação real. Existem sistemas espirituais e humanos que até reconhecem o problema, mas só sabem multiplicá-lo, jamais resolvê-lo. O verdadeiro poder não está em produzir sinais, mas em trazer solução. Diante da intensidade da praga, Faraó chama Moisés e Arão, e pela primeira vez, pede que orem ao Senhor para que as rãs sejam retiradas. Esse pedido aparenta humildade, mas é uma humildade superficial. Ele reconhece o desconforto, mas não o senhorio de Deus. Faraó não se arrepende. Ele apenas quer alívio. Essa é uma diferença crucial. Muitas pessoas querem que Deus tire as consequências, mas não querem mudar a causa.
Querem o fim da dor, mas não a transformação do coração. Moisés, então, faz algo extraordinário. Ele permite que Faraó escolha o momento em que as rãs seriam retiradas. Isso não é um detalhe irrelevante. Ao conceder essa escolha, Deus remove qualquer possibilidade de dúvida. Não seria coincidência, não seria acaso, não seria o ciclo natural. O controle do tempo estava nas mãos do Senhor. Quando Faraó responde amanhã, ele revela algo profundo sobre a condição humana. Mesmo sofrendo, ele prefere adiar a libertação. O amanhã de Faraó representa a procrastinação espiritual, a resistência em se render completamente, mesmo quando o sofrimento é evidente. No dia seguinte, conforme a palavra de Moisés, as rãs morrem. E aqui surge outro detalhe significativo. Elas não voltam simplesmente para o rio. Elas morrem onde estão e são ajuntadas em montões. O cheiro se espalha pela terra. O que antes era adorado agora apodrece. Essa imagem é forte e carregada de simbolismo. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, mais cedo ou mais tarde, se torna fonte de corrupção e morte espiritual. O texto nos ensina que falsos deuses não apenas falham em salvar, eles deixam resíduos, marcas e consequências. Quando o alívio chega, o coração de Faraó se endurece novamente. Esse padrão se repete: pressão, promessa, alívio e endurecimento. Êxodo 8 começa a revelar que o problema central não é falta de sinais, mas resistência interna. Deus já havia demonstrado seu poder repetidas vezes, mas Faraó escolhe endurecer o coração. Esse endurecimento não acontece de uma vez. Ele é progressivo. Cada vez que Faraó recua de sua promessa, seu coração se torna mais insensível. A terceira praga surge sem aviso. Os piolhos ou insetos que surgem do pó da terra. Esse detalhe é teologicamente profundo. No pensamento hebraico, o pó está associado à criação do homem. Quando Deus transforma o pó em praga, ele está mostrando que controla tanto a criação quanto a desordem. Mais uma vez, há um confronto direto com a religião egípcia. Os sacerdotes precisavam estar ritualmente puros para realizar seus rituais. Com o corpo coberto de insetos, eles se tornam impuros e incapazes de exercer suas funções religiosas. O sistema espiritual do Egito entra em colapso. Diferente das pragas anteriores, os magos do Egito não conseguem reproduzir esse sinal. Pela primeira vez, eles admitem: isto é o dedo de Deus. Essa declaração é monumental. Homens envolvidos com ocultismo, encantamentos e poder político reconhecem que existe uma força superior a deles. No entanto, mesmo diante dessa confissão, Faraó permanece endurecido. Isso nos ensina que reconhecimento intelectual não é o mesmo que rendição espiritual. Alguém pode até admitir que Deus é poderoso e, ainda assim, recusar-se a obedecê-lo. Êxodo 8 nos mostra que Deus está desmontando o Egito camada por camada. Primeiro, ele confronta os deuses. Depois, os líderes religiosos. Em seguida, o próprio rei. Nada fica intacto. Cada praga revela que aquilo em que o Egito confiava era frágil, limitado e incapaz de sustentar a vida. Ao mesmo tempo, o texto mostra que a libertação de Israel não acontece de forma mágica ou instantânea. Ela é construída no confronto, na perseverança e na fidelidade à palavra de Deus. Para os nossos dias, esse capítulo traz aplicações diretas e profundas. Ele nos alerta sobre a tendência humana de buscar alívio sem transformação, de reconhecer Deus sem obedecê-lo, de adiar decisões espirituais com o perigoso amanhã. Ele também nos lembra que tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, seja poder, dinheiro, controle ou orgulho, inevitavelmente se tornará fonte de opressão e desgaste. Êxodo 8 não é apenas a história de pragas antigas, é um espelho espiritual. Ele revela que Deus continua confrontando estruturas internas, expondo falsos refúgios e chamando seu povo à liberdade verdadeira. E essa liberdade sempre começa com uma decisão: ouvir a voz de Deus e permitir que Ele governe completamente o coração. Êxodo 8 aprofunda o confronto entre o Deus de Israel e o sistema espiritual do Egito. Se no capítulo anterior o Nilo foi atingido, agora o conflito se torna ainda mais pessoal.
mais invasivo e mais humilhante para o império mais poderoso do mundo antigo. Deus não apenas atinge recursos naturais, ele entra nos lares, nos quartos, nas camas e nos lugares mais íntimos da sociedade egípcia. O texto deixa claro que o julgamento divino não é aleatório. Cada praga carrega um significado espiritual específico e confronta diretamente uma divindade egípcia, revelando que os deuses do Egito são impotentes diante do Senhor. A praga das rãs é o primeiro grande choque psicológico dessa sequência. No Egito, as rãs estavam ligadas à deusa Heket, associada à fertilidade, à vida e ao nascimento. Heket era frequentemente representada com cabeça de rã e era vista como símbolo de prosperidade e renovação. O que antes era considerado sagrado se torna repulsivo. As rãs invadem as casas, os fornos, os utensílios e até as camas. O que era sinal de bênção se transforma em tormento. Deus revela que aquilo que o homem idolatra, quando fora do controle divino, se transforma em maldição. Historicamente, o Egito possuía leis rigorosas que protegiam animais considerados sagrados. Matar uma rã era um crime grave. Agora, o povo é obrigado a conviver com elas em excesso, sem poder eliminá-las. Isso gera um caos absoluto. A idolatria aprisiona. O falso Deus não liberta, não protege e não traz paz. Ele apenas escraviza. O texto nos ensina que tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na vida humana acaba se tornando um peso insuportável. Faraó, pressionado, chama Moisés e Arão e pede que intercedam ao Senhor. Esse detalhe é extremamente revelador. O homem que se dizia filho dos deuses agora reconhece, ainda que temporariamente, que somente o Deus de Israel tem poder para remover a praga. No entanto, seu arrependimento não é genuíno. Ele quer alívio, não transformação. Ele deseja conforto, não submissão. Isso revela uma realidade espiritual profunda. Há pessoas que buscam Deus apenas quando a dor se torna insuportável, mas não quando o coração precisa ser mudado. Moisés, em um gesto incomum, pergunta a Faraó quando deseja que a praga cesse. Faraó responde: amanhã. Essa resposta é desconcertante. Por que alguém que sofre escolheria continuar sofrendo por mais um dia? A resposta espiritual é clara. O coração endurecido prefere prolongar a dor a se render completamente a Deus. Esse padrão ainda se repete nos dias atuais. Muitos sabem que precisam mudar, mas adiam. Sabem que precisam se arrepender, mas dizem depois. Sabem que Deus é a resposta, mas preferem suportar o caos por mais um tempo. Quando as rãs morrem, o cheiro se espalha pela terra. Aquilo que parecia inofensivo agora apodrece. Existe aqui uma lição espiritual poderosa. O pecado pode parecer tolerável no início, mas sempre termina em morte e corrupção. O texto não diz apenas que as rãs desapareceram. Diz que foram ajuntadas em montões e a terra cheirou mal. O pecado deixa resíduos. Mesmo quando o juízo é removido, as consequências permanecem por um tempo. Faraó, ao perceber o alívio, endurece novamente o coração. Essa é uma das marcas mais trágicas de Êxodo 8. O alívio momentâneo gera falsa segurança. Quando a pressão diminui, o orgulho retorna. O texto mostra que o coração humano, sem arrependimento verdadeiro, sempre volta ao mesmo padrão. O milagre não muda quem não quer ser transformado. A terceira praga, os piolhos ou mosquitos, eleva o confronto a outro nível. Agora, nem mesmo os magos do Egito conseguem imitar o sinal. Eles tentam, mas falham. Pela primeira vez, admitem: isto é o dedo de Deus. Essa declaração é histórica. Os representantes do sistema espiritual egípcio reconhecem publicamente sua derrota. O termo dedo de Deus indica ação direta, poder absoluto e autoridade incontestável. Mesmo assim, Faraó não se rende. Ele reconhece o poder, mas rejeita a autoridade. Essa praga atinge o pó da terra. No pensamento egípcio, o pó estava ligado à criação do homem. Deus demonstra que ele não apenas controla a natureza, mas também a própria origem da vida. O Deus de Israel não compete com os deuses do Egito, ele os expõe. Não há batalha equilibrada, há soberania absoluta. A quarta praga,
As moscas marcam uma mudança estratégica no juízo divino. Pela primeira vez, Deus faz distinção clara entre o Egito e o povo de Israel. A terra de Gósen, onde os hebreus habitam, é preservada. Essa separação revela um princípio eterno. Deus sabe exatamente onde estão os seus. Mesmo em meio ao juízo, há proteção para aqueles que pertencem à aliança. Isso não significa ausência de desafios, mas presença divina em meio ao caos. Historicamente, as moscas estavam associadas a Khepri, um deus ligado ao renascimento e à proteção. Mais uma vez, o que era visto como símbolo de vida se torna instrumento de tormento. O texto enfatiza que a terra foi arruinada por causa das moscas. O sistema egípcio começa a ruir não apenas espiritualmente, mas economicamente e socialmente. Faraó, novamente pressionado, propõe um acordo. Ele permite que o povo sacrifique, mas dentro do Egito. Moisés rejeita. Essa recusa é profundamente simbólica. Deus não aceita a adoração misturada com compromisso. Não existe libertação parcial. Ou o povo sai, ou continua escravo. Essa verdade ecoa fortemente nos dias atuais. Muitos querem servir a Deus sem abandonar o Egito. Querem adorar sem romper com o sistema. Mas Deus não negocia princípios. Moisés deixa claro que o culto exigido por Deus é incompatível com o Egito. Sacrificar ali seria ofensivo aos egípcios. Espiritualmente, isso revela que a verdadeira adoração sempre confronta sistemas corrompidos. O reino de Deus não se adapta aos ídolos. Ele os expõe. Quando as moscas são removidas, Faraó mais uma vez endurece o coração. O ciclo se repete. Pedido de socorro, alívio, endurecimento. Êxodo 8 revela que o maior milagre não é a remoção das pragas, mas a transformação do coração. E essa transformação só acontece quando há rendição verdadeira. Este bloco nos ensina que Deus não está apenas libertando Israel. Ele está desmascarando o Egito. Ele está revelando que nenhum poder humano, espiritual ou político pode resistir à sua vontade. Cada praga não é apenas juízo, mas revelação. Revelação de quem Deus é e de quem os falsos deuses não são. Êxodo 8 também nos confronta pessoalmente. Quantas vezes pedimos alívio sem arrependimento? Quantas vezes reconhecemos o poder de Deus, mas não sua autoridade? Quantas vezes tentamos negociar obediência parcial? Este capítulo nos força a encarar a verdade. Deus não busca acordos, busca corações rendidos. Ele não aceita adoração misturada, nem liberdade incompleta. Ou saímos do Egito, ou continuamos escravos. À medida que Êxodo 8 avança, a narrativa se aprofunda em uma dimensão ainda mais sombria do conflito entre o Deus de Israel e o sistema espiritual que sustentava o Egito. As pragas não são apenas fenômenos naturais intensificados. Elas são confrontos diretos contra a cosmovisão egípcia, seus deuses, sua estrutura religiosa e sua noção de controle. Neste bloco, o texto revela algo perturbador. O faraó começa a reconhecer o poder de Deus, mas ainda assim se recusa a se render completamente. Esse é um retrato fiel da dureza humana, quando o orgulho fala mais alto do que a verdade. Após a praga das rãs, o Egito entra em um estado de humilhação pública. As rãs, consideradas sagradas por estarem associadas à deusa Heket, símbolo de fertilidade e nascimento, tornam-se um instrumento de caos. Elas invadem palácios, camas, cozinhas e até os locais de culto. O que antes era símbolo de vida passa a ser sinal de morte e decomposição. Quando as rãs morrem, o cheiro se espalha pela terra, tornando o ambiente insuportável. Esse detalhe não é irrelevante. O texto bíblico mostra que aquilo que o homem idolatra, quando perde o controle, se torna fonte de corrupção e podridão. O faraó, pressionado pelo sofrimento do povo, chama Moisés e Arão e pede que orem ao Senhor para remover a praga. Aqui ocorre um dos momentos mais reveladores do capítulo. Moisés pergunta ao faraó quando ele deseja que a praga seja retirada, e o faraó responde: amanhã. Essa resposta carrega um peso espiritual profundo. Mesmo diante da dor extrema, o faraó prefere adiar o alívio. Isso revela como o coração endurecido prefere continuar no sofrimento a se humilhar imediatamente.
Quantas vezes o ser humano faz o mesmo? Reconhece que Deus é a solução, mas insiste em adiar a obediência. Historicamente, essa atitude reflete a mentalidade real egípcia. O faraó era considerado uma divindade viva, um mediador entre os deuses e os homens. Admitir submissão total ao Deus de Israel significaria quebrar toda a estrutura ideológica do Egito. Por isso, mesmo reconhecendo o poder de Deus, o faraó tenta negociar, controlar o tempo, manter a aparência de autoridade. Ele não diz, faça agora, porque isso seria admitir completa dependência. Ele diz, amanhã, como quem ainda tenta preservar a ilusão de comando. Quando a praga é removida conforme a palavra de Moisés, o texto diz que o faraó endureceu o coração. Essa repetição não é casual. O endurecimento do coração não acontece de forma instantânea. Ele é progressivo. Cada vez que Deus manifesta misericórdia e o homem se recusa a responder com arrependimento, o coração se torna menos sensível. Esse é um alerta espiritual extremamente sério. A misericórdia rejeitada se transforma em testemunha contra aquele que a desprezou. A narrativa então avança para a terceira praga: os piolhos, ou mosquitos, que surgem do pó da terra. Aqui ocorre uma mudança significativa. Diferente das pragas anteriores, Moisés não anuncia previamente o sinal ao faraó. Deus simplesmente ordena, e a praga acontece. Isso revela que há momentos em que o tempo de aviso termina. O julgamento não é mais precedido de advertência. O pó, que simboliza insignificância e mortalidade, se transforma em instrumento de tormento. Homens e animais são afetados, sem distinção. Do ponto de vista religioso, essa praga atinge diretamente os sacerdotes egípcios. Eles precisavam manter uma pureza ritual extrema para exercer suas funções. Qualquer contato com insetos tornava o sacerdote impuro, impedindo-o de ministrar nos templos. Com isso, Deus paralisa o sistema religioso do Egito. Não há mais rituais. Não há mais sacrifícios. O culto é interrompido. O silêncio dos deuses egípcios se torna ensurdecedor. Os magos tentam reproduzir a praga, mas falham. Pela primeira vez, eles reconhecem publicamente: isto é o dedo de Deus. Essa declaração é uma das mais impactantes do livro de Êxodo. Aqueles que até então imitavam os sinais, agora admitem sua limitação. Eles reconhecem uma força superior, algo além de suas artes ocultas. No entanto, mesmo diante desse reconhecimento, o faraó permanece inflexível. Isso nos ensina que reconhecer o poder de Deus não é o mesmo que se render a ele. Aqui existe uma curiosidade bíblica relevante. A expressão dedo de Deus aparece em outros momentos das Escrituras, sempre associada à intervenção direta e inquestionável do Senhor. Mais tarde, será o dedo de Deus que escreverá os mandamentos nas tábuas de pedra. Isso cria uma conexão teológica profunda entre libertação e lei. O mesmo Deus que liberta é o Deus que estabelece limites. Ele não apenas tira da escravidão, mas também ensina como viver em liberdade. Mesmo após essa confissão dos magos, o texto enfatiza novamente: o coração do faraó se endurece. Aqui surge uma tensão teológica importante. Até que ponto Deus endurece o coração do faraó? E até que ponto o próprio faraó se endurece? O texto bíblico apresenta as duas dimensões. O endurecimento começa como escolha humana e com o tempo se torna confirmação divina dessa escolha. Deus não cria a rebeldia, ele permite que ela siga até suas últimas consequências. A quarta praga introduz uma distinção clara entre o Egito e o povo de Israel. Enxames de moscas invadem a terra egípcia, mas não atingem Gósen, onde os hebreus habitavam. Essa separação é crucial para a narrativa. Até então, as pragas afetavam todos. Agora, Deus estabelece uma linha visível entre seu povo e o sistema opressor. Isso não é apenas proteção, é identidade. Deus está mostrando quem pertence a ele. Historicamente, Gósen era uma região fértil, estratégica, localizada no delta do Nilo. Era o lugar ideal para pastoreio, mas também simbolizava a presença estrangeira dentro do Egito. Ao proteger Gósen, Deus declara publicamente que Israel não é apenas um grupo de escravos,
mas um povo separado, com destino próprio. Isso ecoa diretamente na vida espiritual contemporânea. Deus não promete ausência de crise, mas promete distinção em meio ao caos. Diante dessa praga, o faraó propõe um acordo: que os hebreus sacrifiquem ao seu Deus dentro do Egito. Essa proposta parece razoável à primeira vista, mas carrega uma armadilha espiritual. Sacrificar dentro do Egito significaria adorar a Deus sob os termos do opressor. Moisés recusa. Ele entende que verdadeira adoração exige separação. Não é possível servir a Deus plenamente enquanto se permanece sob a lógica do sistema que oprime. Essa recusa revela uma maturidade espiritual profunda. Moisés não está apenas pedindo liberdade física. Ele está defendendo liberdade espiritual. Ele entende que a adoração comprometida é, na verdade, falsa adoração. Essa verdade atravessa os séculos e fala diretamente aos nossos dias. Quantas vezes somos tentados a negociar princípios espirituais em troca de conforto, aceitação ou segurança? Êxodo 8 nos lembra que Deus não aceita acordos que diluam sua soberania. O faraó então cede parcialmente, permitindo que o povo sacrifique, mas não muito longe. Mais uma vez, a tentativa de controle aparece. O sistema opressor sempre tenta limitar a liberdade, mesmo quando parece concedê-la. Moisés ora, a praga é removida, e novamente o faraó endurece o coração. O ciclo se repete. Promessa, alívio, endurecimento. Esse padrão revela a instabilidade de decisões tomadas apenas sob pressão, sem arrependimento genuíno. Espiritualmente, Êxodo 8 é um espelho desconfortável. Ele revela como o ser humano pode experimentar o poder de Deus, reconhecer sua ação, sentir seu alívio e, ainda assim, resistir à transformação. O capítulo nos confronta com uma pergunta essencial: estamos buscando Deus apenas para aliviar nossas dores ou para mudar nosso coração? A diferença entre essas duas posturas define se caminharemos para a libertação ou para juízos ainda maiores. Este bloco nos prepara para algo ainda mais intenso. O conflito está longe de terminar. O faraó ainda acredita que pode resistir. Mas cada praga aproxima o Egito de um colapso inevitável. O Deus de Israel não está apenas libertando um povo. Ele está desmantelando um sistema inteiro de opressão, mentira e idolatria. Êxodo 8 nos ensina que Deus é paciente, mas não passivo. Ele avança, praga após praga, até que sua vontade se cumpra completamente. O quarto e último movimento de Êxodo 8 encerra um dos ciclos mais perturbadores e reveladores da narrativa das pragas, expondo de forma definitiva o colapso espiritual do Egito e a resistência endurecida do coração de Faraó. Após as pragas das rãs, piolhos e moscas, o texto bíblico deixa claro que não se trata apenas de manifestações sobrenaturais isoladas, mas de um confronto direto entre a soberania de Deus e o sistema religioso, político e espiritual egípcio. Cada detalhe do capítulo aponta para uma desconstrução progressiva da falsa autoridade que sustentava o império mais poderoso da época. Historicamente, o Egito era visto como o centro da ordem cósmica. O faraó não era apenas um governante. Ele era considerado um mediador entre os deuses e os homens, alguém que mantinha o equilíbrio do universo. Quando as pragas começam a escapar completamente ao controle, essa imagem divina se rompe. O povo observa que os deuses do Egito não conseguem conter o caos, e os sacerdotes não conseguem revertê-lo. O que antes era estabilidade se transforma em colapso. O texto bíblico não precisa declarar isso explicitamente. Os fatos falam por si. A praga das moscas, em especial, carrega um simbolismo profundo. Diferente das anteriores, Deus estabelece uma separação clara entre o Egito e Israel. A terra de Gósen, onde habitavam os hebreus, não é atingida. Isso marca uma virada espiritual na narrativa. Até aqui, as pragas haviam atingido a todos, mas agora, Deus deixa evidente que existe distinção entre quem está debaixo da aliança e quem resiste à sua palavra. Essa separação não é geográfica apenas, mas espiritual. Ela comunica que a proteção divina não é aleatória, mas relacional. Curiosamente,
As moscas eram associadas a divindades egípcias ligadas à decomposição e à proteção contra doenças. O fato de o Egito ser tomado por enxames incontroláveis revela que esses deuses perderam completamente sua função simbólica. Aquilo que deveria proteger se torna instrumento de juízo. Esse padrão se repete ao longo das pragas. Cada uma atinge diretamente um aspecto da religiosidade egípcia, desmontando seus pilares espirituais diante de toda a nação. Diante da pressão crescente, Faraó começa a negociar. Esse é um ponto crucial do capítulo. Ele propõe concessões parciais. Primeiro, sugere que os israelitas sacrifiquem dentro do próprio Egito. Depois, que não vão muito longe. Mais tarde, que apenas os homens partam. Essas propostas revelam uma estratégia recorrente do coração endurecido: permitir obediência parcial para evitar transformação total. Faraó não está disposto a se render, apenas a aliviar a pressão momentânea. Moisés, no entanto, responde com clareza e firmeza. Ele rejeita cada acordo incompleto. Isso demonstra que a obediência a Deus não pode ser negociada. Sacrifício fora da vontade divina não é adoração, é concessão. Moisés entende que obedecer parcialmente é desobedecer completamente. Essa postura se torna um dos ensinamentos mais fortes do capítulo para os nossos dias. Não existe meio-termo quando Deus estabelece uma ordem clara. Quando Moisés intercede, as moscas são retiradas. O texto enfatiza que não ficou sequer uma. Esse detalhe não é acidental. Ele mostra que Deus não apenas alivia o sofrimento, mas remove completamente aquilo que ele mesmo permitiu. Isso reforça a ideia de que o juízo divino é controlado, preciso e intencional. Nada acontece fora do tempo e da medida estabelecida por ele. Porém, logo após o alívio, Faraó endurece novamente o coração. Esse ciclo, aflição, súplica, alívio e endurecimento, se repete como um retrato da obstinação humana. Do ponto de vista espiritual, Êxodo 8 revela como o pecado cria uma falsa sensação de controle. Faraó acredita que pode decidir quando obedecer, quando ceder e quando resistir. Mas cada praga mostra que essa ilusão está se desfazendo. O poder que ele pensa possuir escorre por entre os dedos. Ainda assim, ele insiste. Isso nos ensina que o endurecimento do coração não acontece de uma vez, mas em camadas. Cada resistência torna a próxima mais fácil, até que a sensibilidade espiritual se perde quase por completo. Outro elemento importante é a atuação dos magos egípcios. No início das pragas, eles conseguem imitar alguns sinais. Porém, em Êxodo 8, eles admitem: este é o dedo de Deus. Essa confissão é extremamente significativa. Mesmo reconhecendo a origem divina dos acontecimentos, Faraó não muda. Isso revela que reconhecer a verdade não é o mesmo que se render a ela. Há pessoas que sabem que Deus está agindo, mas ainda assim escolhem resistir. A expressão "o dedo de Deus" indica algo direto, pessoal e inconfundível. Não é um evento distante ou abstrato. É uma intervenção clara. Mesmo assim, o coração de Faraó permanece fechado. Isso reforça uma verdade espiritual dura, porém real. Milagres não transformam corações endurecidos. Somente arrependimento genuíno gera mudança. Êxodo 8 deixa isso evidente de forma quase dolorosa. Do ponto de vista narrativo, o capítulo constrói uma atmosfera de tensão crescente. Cada praga aumenta a pressão psicológica, social e econômica sobre o Egito. A terra está corrompida, o povo está exausto, a liderança está desmoralizada. Ainda assim, o sistema continua funcionando à força, sustentado pela teimosia de um homem que se recusa a reconhecer a soberania de Deus. Isso cria um paralelo poderoso com estruturas modernas que permanecem de pé, mesmo quando já estão espiritualmente falidas. A aplicação pessoal desse bloco é profunda e inevitável. Quantas vezes pessoas fazem promessas em meio à crise, mas voltam atrás assim que o alívio chega? Quantas vezes a dor produz palavras bonitas que não se sustentam quando a pressão desaparece? Faraó se torna um espelho desconfortável da condição humana. Ele não é apenas um vilão distante da história.
Ele representa o coração que negocia com Deus, mas não se entrega. Êxodo 8 também nos ensina que Deus respeita a liberdade humana, mesmo quando ela é usada para resistir a ele. Deus poderia ter forçado Faraó a obedecer, mas escolheu revelar sua glória gradualmente, permitindo que as escolhas do próprio Faraó expusessem quem ele realmente era. Isso mostra que o juízo divino não é arbitrário, mas consequência de decisões persistentes. Ao final do capítulo, fica claro que o conflito está longe de terminar. Pelo contrário, ele está apenas se intensificando. O palco está montado para confrontos ainda mais severos. O Egito já foi humilhado, mas não quebrantado. Faraó já foi advertido, mas não transformado. Israel ainda não foi libertado, mas agora sabe que existe uma distinção clara entre quem serve a Deus e quem o resiste. Esse bloco encerra Êxodo 8 com uma mensagem poderosa. Deus não negocia sua soberania, não divide sua glória e não aceita obediência parcial. Ele chama, confronta, separa e revela. Cabe ao ser humano decidir se irá endurecer o coração ou se render antes que as consequências se tornem irreversíveis. Êxodo 8 se encerra como um espelho perturbador da condição humana quando confrontada pelo poder de Deus. Após as pragas das rãs, dos piolhos e das moscas, o Egito não está apenas fisicamente atingido, mas espiritualmente exposto. Cada praga não é apenas um evento sobrenatural, mas uma revelação progressiva da soberania absoluta do Senhor sobre a criação, sobre os deuses falsos e sobre o coração humano. O capítulo não termina com libertação imediata, mas com algo ainda mais inquietante. A repetição de um padrão de arrependimento superficial, seguido de endurecimento. E é exatamente aí que Êxodo 8 se torna extremamente atual. Faraó não nega mais os sinais. Ele não ignora mais Moisés. Ele não despreza mais o Deus de Israel. Pelo contrário, ele reconhece o peso da mão divina, pede oração, negocia termos e promete mudança. No entanto, sua reação nunca é fruto de quebrantamento verdadeiro, mas de alívio momentâneo. Assim que a dor passa, o coração volta ao estado anterior, duro, orgulhoso, resistente. Esse ciclo se repete ao longo do capítulo como um alerta espiritual poderoso. Nem toda confissão é arrependimento, nem toda promessa nasce de transformação interior. O texto deixa claro que o problema do Egito não era falta de evidência, mas excesso de orgulho. Faraó viu o impossível acontecer diante de seus olhos. Ele testemunhou a criação obedecer à voz de Deus. Ele reconheceu que seus magos não tinham mais respostas. Mesmo assim, preferiu manter o controle a se render. Isso revela uma verdade dura, porém necessária. Existem pessoas que preferem viver na dor do pecado a abrir mão do trono do próprio ego. Êxodo 8 nos mostra que o maior campo de batalha não era o rio Nilo, nem os palácios, nem os campos infestados, mas o coração do rei. Espiritualmente, cada praga desmonta um falso deus egípcio. As rãs confrontam Heket, a deusa da fertilidade. Os piolhos expõem a impotência dos sacerdotes, que agora não conseguem sequer manter seus próprios corpos ritualmente puros. As moscas trazem caos, corrupção e divisão, mas poupam a terra de Gósen, deixando claro que Deus sabe exatamente onde estão os seus. Isso ensina que a proteção divina não é ausência de crise, mas distinção no meio dela. O povo de Israel ainda estava no Egito, mas não estava sob o mesmo juízo. A mão que fere o ímpio é a mesma que guarda o justo. Há também uma revelação profunda sobre o tempo de Deus. Quando Moisés pergunta a Faraó quando ele deseja que ore para que as rãs sejam retiradas, a resposta é chocante: amanhã. Mesmo cercado pela praga, Faraó prefere adiar a libertação. Esse detalhe revela uma dinâmica espiritual que continua viva até hoje. Quantas pessoas pedem mudança, mas sempre para depois? Quantas reconhecem que precisam se libertar, mas escolhem conviver mais um dia com aquilo que as destrói? Êxodo 8 expõe o perigo de adiar decisões espirituais, pois cada adiamento fortalece as correntes do endurecimento. O contraste entre Moisés e Faraó também se torna ainda mais evidente no final do capítulo. Moisés ora, intercede, confia, espera. Faraó promete,
negocia, recua, endurece. Moisés fala com Deus. Faraó fala consigo mesmo. Moisés se move pela obediência. Faraó se move pelo medo das consequências. Esse contraste revela dois caminhos possíveis diante da manifestação divina: submissão ou resistência. Ambos têm consequências, mas apenas um conduz à vida. Ao final de Êxodo 8, o Egito ainda está de pé, mas espiritualmente rachado. O trono ainda existe, mas sua autoridade está sendo lentamente esvaziada. Deus não age com pressa, mas com precisão. Cada praga é um passo, cada sinal é um aviso, cada recusa é registrada. Isso nos ensina que o juízo de Deus não é impulsivo, mas progressivo. Ele oferece oportunidades de arrependimento antes da ruptura definitiva. No entanto, quando essas oportunidades são desprezadas, o coração se torna cada vez menos sensível. Para os nossos dias, Êxodo 8 deixa uma mensagem clara e desconfortável. Não basta reconhecer Deus com os lábios se o coração permanece fechado. Não basta pedir oração se não há disposição para a mudança. Não basta querer alívio se não há rendição. O capítulo nos confronta com uma pergunta inevitável. Quando Deus remove uma praga da nossa vida, nós mudamos, ou apenas respiramos aliviados e seguimos como antes? A libertação de Israel ainda não aconteceu neste capítulo, mas algo igualmente importante está sendo construído: a revelação do caráter de Deus e a exposição do coração humano. Antes de tirar o povo do Egito, Deus está revelando o que o Egito realmente é. Antes de quebrar as correntes externas, Ele está desnudando as prisões internas. Isso mostra que libertação não é apenas geográfica, mas espiritual. Muitas vezes, Deus permite que a pressão continue até que a rendição seja verdadeira. Êxodo 8 termina sem festa, sem celebração e sem vitória aparente, mas com uma verdade poderosa ecoando. Deus continua no controle, mesmo quando o inimigo acha que ainda governa. Cada recusa de Faraó não enfraquece Deus, apenas acelera o cumprimento do plano divino. Cada coração endurecido não frustra a vontade do Senhor, apenas confirma sua soberania. O Deus de Êxodo 8 é paciente, justo, poderoso e absolutamente soberano sobre a história. E essa mesma mão que agiu no Egito continua agindo hoje. O mesmo Deus que separou Gósen continua separando os seus. O mesmo Deus que expôs falsos deuses continua derrubando ídolos modernos. O mesmo Deus que confrontou o orgulho de Faraó continua chamando corações ao arrependimento verdadeiro. A pergunta final não é o que Deus está fazendo, mas como nós estamos respondendo. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal, entenda a palavra e ative o sininho, para não perder nenhum capítulo dessa jornada profunda pelas Escrituras. Aqui, cada texto é trabalhado para revelar o contexto histórico, o significado espiritual e a aplicação prática da palavra de Deus para os nossos dias. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa entender os caminhos da libertação e deixe seu comentário. O que Êxodo 8 revelou ao seu coração? Sua interação fortalece o canal e ajuda a palavra a alcançar ainda mais vidas. Seguimos juntos, capítulo por capítulo, entendendo a palavra que liberta, confronta e transforma.